Olá, queridos, a graça e a paz do Senhor a todos vocês. Nivaldo Abreu passando aqui para mais uma devocional aqui pela sua Rádio Resgate. E hoje eu queria falar com você sobre um texto bastante conhecido, né, nosso, que está lá em Jeremias 33:3, que diz assim: clame a mim e eu responderei e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Clame a mim. Clame a quem? Clame a Deus, claro. E eu queria falar o seguinte hoje com você. Com quem você fala quando você precisa de um conselho ou até mesmo de uma companhia? Provavelmente de alguém que você confia, que você considera importante para você, de um amigo, né, na sua vida. Mas, queridos, hoje está tão difícil também, né? E a gente tem visto aí todos os dias na televisão pessoas que caminhavam umas com as outras, de repente estão dando as costas por interesse disso ou por interesse daquilo. Então, não há melhor conselheiro, eu posso garantir a você, que o nosso Deus, né? Não há melhor. Ele quer ouvir você, ele quer falar contigo, ele tem a resposta para as suas indagações. Então é muito importante você olhar para quem você está segredando o teu coração. É muito importante isso, que você entenda quem é Deus, aprenda a confiar em Deus, aprenda a viver debaixo da proteção de Deus. Tem pessoas que eu falo, não, mas eu vivo sempre debaixo da proteção de Deus. Mas tem gente, né, que fala isso, mas não vive dessa forma, né? Tem gente que se abriga, né, na hora de dificuldade. E é a mesma coisa, por exemplo, vou fazer aqui uma analogia, você está na rua, você vê que vem uma chuva forte, de repente você corre, o que é que você faz? Você vai para debaixo de um abrigo, embaixo de alguma coisa que possa proteger você da chuva, da tempestade. Mas no momento que tudo isso passa, qual é a primeira coisa que você faz? Sair desse abrigo. Muitas vezes nós vivemos assim. E nós precisamos aprender a confiar em Deus, a depositar a nossa fé genuína em Deus. É a mesma coisa se você perguntar para as pessoas na igreja quem quer ir para o céu. Todo mundo levanta a mão. Aí você pergunta, tá, e quem quer morrer? Ninguém quer. Queridos, não tem como você entrar nos portais celestiais sem abrir mão disso aqui. Não tem. Né? Nós precisamos aprender isso, que nós precisamos abrir mão disso aqui para poder entrar nas mansões celestiais. Não dá como você ficar, né, querer o melhor de Deus sem abrir mão do mundo. Não tem como você fazer isso porque as duas coisas não dão certo. Então nós temos que aprender a confiar em Deus, mas confiar de verdade. Sabe, existe uma história que eu gosto muito de contar, que é de um cidadão que foi fazer uma apresentação numa cidade. Ele amarrava um cabo de aço de um prédio ao outro e ele passava naquele cabo de aço para lá e para cá. Então as pessoas já estavam tão acostumadas com aquilo que uma hora ele criou um novo quadro que ele iria atravessar, mas agora com um carrinho de mão. E ele pergunta para todos ali, para a plateia, quem acreditava que ele iria atravessar com aquele carrinho de mão. E todos foram unânimes, todos acreditaram. Ele disse, então eu preciso de um voluntário para sentar no carrinho. É claro que ele não conseguiu. Uma coisa é você falar que acredita e outra coisa é você colocar isso em prática. Queridos. Há uma diferença muito grande. Há uma diferença grande em eu dizer eu creio em Deus e eu viver essa fé, eu viver essa crença em Deus é muito diferente. Muito, nós temos que aprender a confiar. Tem um texto muito interessante que está lá em Lucas 17:11, 17:12 a 19, que fala sobre os leprosos, né? E vendo-lhes disse, isso é Jesus falando, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que indo eles ficaram limpos, e um deles, vendo que estava são, voltou, glorificando a Deus em voz alta. E caiu aos pés com o rosto em terra, dando-lhe graças, né? E este era samaritano. E respondendo Jesus disse, não foram 10 os limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro. E disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Agora, eu queria chamar a atenção para vocês o seguinte, que a palavra diz assim, ó, e indo eles, perceberam que estavam curados. E indo eles. Ou seja, isso é fé. Normalmente, né? Normalmente a gente iria primeiro olhar para ver se realmente estava curado ou não. Não, eles foram. Quando Deus falou, vai se mostrar ao sacerdote, eles ainda não estavam limpos. Eles começaram a ficar limpos na medida que foram, ou seja, creram. A mesma coisa, você lembra da mulher de fluxo de sangue?
Essa mulher botou no seu coração, creu que ele poderia fazer isso, que bastava tocar na orla. A pergunta que eu faço a vocês é o seguinte: quantas pessoas tocaram em Jesus naquele dia? E por que só esta mulher, quando toca Jesus, diz: eu senti sair de mim virtude? Porque nessa mulher havia uma coisa chamada fé. Essa era a diferença. Ela para aquela multidão que estava ali com Jesus. Ela foi com um propósito, e o propósito dela era baseado numa fé genuína, numa fé sólida. E nós precisamos fazer isso. Essa semana eu assisti aqui o filme A Forja junto com a minha esposa. E tem uma senhora que faz parte desse filme, que fez parte, aliás, a grande parte do elenco ali era do quarto de guerra. E aquela senhora que orava naquele quarto de guerra, aquela mulher me inspirou muito na minha vida, na minha caminhada, né? E quando eu vi ela nesse filme agora novamente, foi para mim uma surpresa muito agradável. Por quê? Porque ela me passa algo muito gostoso, mesmo sendo um personagem. A maneira com que ela se dirige a Deus, a maneira com que ela coloca a oração, é algo extraordinário. É de alguém que conhece Deus na sua intimidade. É alguém que tem intimidade com Deus, que sabe o poder de Deus verdadeiramente, porque pratica a fé que fala. Entende? Há uma diferença muito grande, querido, entre nós falarmos e nós vivermos, né? Nós precisamos ter a iniciativa de ouvir primeiro. Nesse mesmo filme eu vi também uma cena onde o patrão do Josué vai conversar com ele a respeito do pai dele, e ele senta, vem cá, senta aqui. E Josué começa a falar. E o patrão fica simplesmente mudo, calado. Deu a ele a oportunidade de primeiro ele falar tudo o que ele pensava, até porque nós cometemos o erro, às vezes, de num aconselhamento, interromper as pessoas, não deixar que elas exponham aquilo que está dentro dela, aquilo que está machucando. E aí nós começamos a dar respostas muito precipitadas, sem conhecer o interior da pessoa, sem conhecer aquilo que as pessoas estão vivendo. E é exatamente isso que Deus faz. Por isso eu digo que quando você quer segredar o teu coração com alguém, faça isso com Deus, porque é Ele quem quer falar com você, Ele que diz para você que vai mostrar a você coisas que você não conhece, né? Ele exclama a mim e eu responder-te-ei, e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Então Deus é a única fonte confiável hoje para nós, para o homem. É a única fonte verdadeiramente confiável, querido, que você pode abrir o seu coração para Ele e deixar de dizer: Senhor, está aqui, ó, tudo exposto a Ti. Faça isso. Aprenda a abrir o teu coração para o Senhor e aprenda a praticar essa fé. Mas essa fé baseada né, na confiança, no conhecimento, né? E como é que eu vou adquirir essa confiança, esse conhecimento em Deus? Através da palavra. Quando eu leio a Bíblia, quando eu tenho essa intimidade com Deus, quando eu converso com Deus através da oração, através da Bíblia, né? Eu vou orar e eu falo com Deus. Eu abro a Bíblia, Deus está falando comigo. Essa não tem como. Você, por exemplo, as pessoas dizem: não, eu sirvo a Deus, mas você lê a Bíblia, querido. Se você não lê a Bíblia, que é o nosso manual, é a palavra de Deus. E aqui, queridos, eu estou falando, seja você evangélico, seja você católico, é a Bíblia é Bíblia, é a mesma coisa. Se você não lê a Bíblia, você não pode dizer que tem intimidade com Deus, porque a Bíblia é o manual. A Bíblia, ela vai mostrar, Deus deixou um manual de como nós devemos viver e nos comportar diante dele. Para que eu possa dizer: eu sou filho de Deus, eu tenho que conhecer o Pai que eu tenho, correto? Quando você conhece o Pai que você tem, é mais fácil, é mais tranquilo. É mais tranquilo, você evita erros, né? É a mesma coisa, por exemplo, eu sabia de algumas coisas que a minha mãe não gostava de fazer. Então eu evitava fazer, por quê? Porque eu tinha intimidade, conhecia a minha mãe, eu conhecia que aquilo não iria agradá-la, então eu evitava problemas para ela e, consequentemente, para mim, né? Assim é eu e o meu pai. Assim é quando queridos, quantas e quantas vezes as pessoas já me julgaram, superficialmente, porque elas não me conhecem, elas nunca sentaram para me ouvir, mas elas se acham no direito de me julgar. Né? Eu fiz muito isso com as pessoas também e hoje eu pago um preço, porque é a pior coisa que se faz quando você quer julgar as pessoas achando que conhece. Não, nós não conhecemos nem a nós mesmos. Nem a nós. A única pessoa que me conhece a fundo é o meu Criador, é Deus. Só Ele me conhece, só Ele sabe de mim. Só Ele sabe de mim, ninguém mais, né? Então, quer dizer, a minha mãe tinha um ditado que dizia: meu filho,
Se você tiver que resolver alguma coisa, não vá no soldado, vai no comandante. O soldado ele não tem resposta para você. O comandante sim, porque ele tem resposta e tem autoridade. Ele tem as duas coisas, a resposta e a autoridade para isso. Assim é Deus em nossa vida. Então, quando eu tenho uma dificuldade, seja ela qual for, queridos, leva para Deus. Leva para Deus. Agora, é importante, sabe, querido, que a gente aprenda a ouvir Deus e a esperar em Deus. A esperar em Deus. Aqui é o segredo, esperar. Não é algo que vai acontecer no momento que eu quero, do jeito que eu quero. Isso não é de Deus. Deus, ele te dá a resposta na hora certa. Deus, ele não tem a mínima obrigação de me responder na hora que eu quero, mas ele vai porque ele sabe o que eu estou passando, ele sabe exatamente aquilo que eu preciso e ele sabe a hora certa de responder. Ele sabe a hora certa de responder. Eu vi uma vez um relato de um pessoal que estava numa reunião e esse homem discutiu porque ele precisava sair um pouco mais cedo e acabou atrasando, ele brigou com o pessoal porque saiu. Depois que ele sai, ele chega num acidente muito violento. E chegou-se à conclusão de que se ele saísse naquele horário que ele queria, ele teria se envolvido naquele acidente. É Deus guardando. Acontecem coisas na nossa vida que nós não sabemos, mas Deus sabe. Deus sabe. Então aprenda a viver sobre a proteção do Senhor, aprenda a confiar, mas confiar mesmo em Deus. Não fique. A palavra diz, maldito o homem que confia no homem. Isso significa o seguinte, eu confiar em mim mesmo, confiar na minha força, confiar na minha sabedoria. É inútil isso. É inútil. A nossa sabedoria humana, ela nos leva a só coisas materiais, ela não nos leva a uma vida espiritual abundante, não. E o que é vida espiritual abundante? Entenda que vida espiritual abundante que não é riqueza aqui. O nosso mundo não é esse aqui, nós não pertencemos a esse mundo. Aqui nós somos apenas, é como se fosse um passageiro de um trem. Nós vamos chegar na nossa estação e nós vamos ter que saltar. Tá? E nós precisamos saltar inteiros, prontos para o Senhor, né? Para ter direito àquela morada celestial que o Senhor disse. Eu estou indo fazer o quê? Preparai-vos lugar, para que um dia ele possa dizer, entre benditos de meu Pai. Que Deus te abençoe, que você possa tomar posse dessa palavra. E não esqueça, mais uma vez eu vou te pedir, se você chegou até aqui, compartilhe, deixe o seu like, deixe o seu comentário, positivo ou não. Eu só posso crescer aqui se você comentar comigo e dizer, olha, não concordo com isso, não concordo com aquilo, e eu vou ouvir você e vou procurar me atualizar, estudar mais para poder trazer conteúdos para vocês. Mas eu preciso que você venha interagir comigo, eu preciso que você seja um parceiro nesse projeto da Resgate. A Resgate tem como lema, aqui é ouvir, né? Ouvir a palavra, né? E nós temos a obrigação, todos os dias, de estar aqui no nosso programa que a gente tem diariamente, todos os dias às 15 horas, no Esperança para Continuar. Nós temos a obrigação de falar para as pessoas aquilo que elas precisam ouvir, que é a verdade do Senhor. Mostrar para elas, eu preciso que você seja um parceiro nosso aqui para apresentar as pessoas a Jesus e apresentar Jesus às pessoas. Muitas vezes as pessoas conhecem Deus e conhecem Jesus apenas de ouvir falar, mas não têm intimidade com eles. E você precisa fazê-los íntimos do Senhor. Você tem essa obrigação. O chamado para evangelizar não é para crente ou para católico, ele é universal. Toda vez que você aceita e recebe Jesus, o teu primeiro chamado é esse. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Toda criatura. Tá? Não é para selecionar. Eu preciso ser seletivo, sim, nas pessoas com quem eu vou segredar meu coração. E essa pessoa é Jesus. Essa pessoa é Deus. Porque é o único que eu posso realmente confiar, abrir todo o meu coração, que eu sei que ali a resposta é a resposta correta, sendo ela aquela que eu esperava ou não, ela é a resposta correta. Que Deus te abençoe. Então, mais uma vez eu te peço, deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal. Se você já está inscrito, obrigado, mas incentive outros a se inscreverem para que a gente possa fazer como formiguinha, o nosso pedacinho, o nosso pouquinho aqui para melhorar esse mundo, para melhorar o local onde você está inserido, no teu trabalho, no teu colégio, na tua casa, mas principalmente na tua casa, na tua família, que a gente possa buscar esse conhecimento em Deus e essa confiança, né? Aprender
a ter alguém que possa nos ensinar, que possa nos orientar todos os dias. Esse amigo é Cristo. Ele pede que nós venhamos clamar a Ele, porque Ele vai dar para nós a direção. Ele diz, responder-te-ei e te direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Isso é o Senhor dizendo. Ele está dizendo que eu não conheço. Só Ele conhece. Então, poxa, se só Ele conhece, só Ele tem essa fonte, eu vou procurar em outro lugar? Não, eu vou procurar nele. É nele que eu vou depositar a minha fé e a minha confiança. Que Deus te abençoe e até uma próxima.